ser especificamente falando sobre o meu Grimório. E eu vou ler algumas páginas deles pra vocês, porque... Pô, eu quero, entendeu? Eu não deveria estar postando isso, mas... eu acho interessante trazer essa visão pra vocês. E eu estarei fazendo isso. Não é pra ganhar like, não é pra ganhar visualização. É só realmente tipo um diário pessoal de evolução pessoal que eu vou estar postando. Caso eu consiga evoluir suficientemente, pessoas poderão se inspirar. Caso eu não consiga, eu tentei. Acendi uma velhinha aqui pra ficar no clima, né? Tudo gostosinha, que vocês estão ligados que a mãe que gosta de criar um clima. Minha xicrinha de café. E vem que a mãe vai te contar aqui como funciona. Meu Grimório ele é separado em partes. Ele não são folhas juntas, não é um fichário. Eu fiz as páginas, eu pintei, eu fiz do jeito que eu queria, depois eu vou juntar tudo e ver no que dá. Primeira parte, eu vou direto ao ponto aqui, é a história da bruxaria e eu vou ler pra vocês. O que eu escrevi do meu jeito, das minhas pesquisas, dos meus livros que eu estudei, que eu li, que eu pesquisei, que eu vi tudo, eu vou mostrar pra vocês. Vou responder algumas perguntas aqui que eu tenho no meu Grimório, que eu escrevo as perguntas e eu esqueço de responder. Então, vou nessa questão aqui com vocês também. Primeiro tópico, a história da bruxaria. A deusa. No início de tudo, os humanos precisavam de algo para explicar os fenômenos da natureza. Dito isso, criaram um sinônimo de terra, chamado de deusa, que passou a ser algo que representava os fenômenos da natureza. Divindade em faces, por exemplo. Um vulcão explodiu, a deusa, no caso a terra, está com raiva. Uma árvore floresceu, a deusa, a terra, nos abençoou. As plantações morreram, irritamos a deusa, irritamos a terra. Com o passar dos séculos, as mulheres foram associadas ao divino da deusa da terra, pois as mulheres levavam uma vida em seu ventre, assim como a deusa levava a vida às plantações, dos campos. E as mulheres, por elas serem férteis e fortes, geradoras da vida, cuidadoras e zeladoras, assim como a deusa terra, que acolhe, nutre, protege, a mulher foi associada a tal. Por isso, a mulher passou a ser vista como a extensão da deusa. Ela não é vista como uma deusa, mas sim como uma extensão de um todo. Por exemplo, esse negócio aqui não é um pincel. É o pauzinho do pincel, né? Mas não é o pincel. Aqui é o pincel. Você chama isso aqui de pincel. Porém, aqui é a extensão do pincel. Entendeu? Você não é a deusa. Mas você é uma extensão, você faz parte da deusa. Você faz parte da terra. Entendeu a minha linha de raciocínio escrevendo isso aqui? Acho que deu pra entender, acho que deu pra dar uma memorizada. A deusa foi celebrada especificamente em culturas que viviam em terras férteis, onde a terra era vista como uma fonte de vida abundante. Já os hebreus, por viverem em regiões áridas, rejeitaram essas superstições, assim por dizer. E com o sagrado feminino e tudo mais, eles renunciaram a tudo isso e não quiseram. Criaram os hebreus, então, uma espiritualidade mais voltada aos céus. Porque como era uma terra mais árida, não tinha muita plantação, não tinha muitos campos, essas coisas, eles criaram uma coisa mais equivalente ao que tinha ali para eles, entendeu? Por exemplo, se você mora num campo e o seu campo floresce, você vai agradecer ao campo por ter florescido. Se você mora num deserto, não tem como você agradecer ao campo, porque no deserto não tem campo. Entendeu? Então eles criaram uma espiritualidade mais ligada ao que eles acreditavam, mais ligada ao que eles tinham ali no momento. A ideia de que Adão foi feito do pó expressa uma origem humilde, uma origem submissa. Isso é no cristianismo. Mas nas crenças pagãs, vir da terra é ser filho da mãe natureza. Não é algo para nos humilhar, mas sim exaltar. Acho que isso é autoexplicativo, né? No cristianismo, lembrando que eu não tô fazendo esse vídeo na intenção de ofender nenhuma religião, é de acordo com as minhas pesquisas e com o que eu acho, com o que tá escrito lá. Se você não concorda, deixa a sua opinião no comentário, mas pra mim não vai fazer diferença. Vamos supor. Esqueci o que eu tava falando. Vamos supor. O Adão, de Adão e Eva, o primeiro homem do mundo,
ele foi feito a partir de barro, de terra. E isso é uma forma de mostrar que Adão era submisso a Deus. De que Adão, ele foi feito para servir a Deus. Uma forma ali de mostrar que ele é um ser menor do que Deus. Que ele não faz parte do ser divino. Que ele foi criado para servir o ser divino. Já nós, pagões, não acreditamos nessa ideologia. Acreditamos, por sinal, que somos feitos de terra e a terra é a deusa mãe. Então somos uma extensão da deusa. Fazemos parte da deusa. Não somos seres desligados e desconexos dela. Somos ligados, somos todos um só. Somos todos extensão da grande deusa mãe. Aí eu coloquei uma frase, né? Obviamente, que não pode faltar. Somos parte da natureza. Nosso corpo é o templo da deusa. Vamos lá, próximo tópico. Com o tempo, surgiu também a imagem do deus cornífero, ligada à caça e à virilidade e ao ciclo da natureza, representando aos homens, enquanto a deusa representava as mulheres. Já os dois juntos simbolizavam o equilíbrio do sagrado. Mas com a chegada do cristianismo, tudo mudou. Quando era somente a deusa e o deus, seus nomes ecoavam pelos 7 mares. Todos que moravam em terras férteis adoravam a deusa terra e o deus cornífero, até o cristianismo chegar. Vou explicar esse tópico de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Tinha a deusa, que era a mãe terra, que cuidava das plantações, natureza, terra, mas até aí tudo bem. Que era representado por uma mulher. E aí criaram o deus cornífero, que começou a expressar a virilidade dos homens, a masculinidade, a caça, tudo que não era considerado feminino o suficiente. E aí foi exaltado os homens, que era o deus cornífero, que é um deus maravilhoso, que é tipo... Entendeu? E foi criada a imagem do deus cornífero. Ele era meio bode e tinha chifres. E os chifres representavam a virilidade, a força, a caça do homem. E por ele ter essa aparência mais peculiar por causa dos chifres naquela época, quando o cristianismo chegou, associaram o cornífero a Satã. Coisa que não tem nada a ver, nunca teve a ver, nunca vai ter a ver. Mas associaram. Então, quando tinha só o deus e a deusa terra, que no caso é a deusa mãe, e o deus pai, que é o deus cornífero, os dois representavam o equilíbrio, a fertilidade, a amizade, o amor. O deus cornífero e a deusa mãe. Entendeu? Os dois eram o equilíbrio do sagrado masculino e o sagrado feminino. Porém, chegou o cristianismo e tudo mais. Lembrando que o cristianismo ele surgiu bem depois, quando os europeus vieram para o Brasil. Se eu não me engane, não me lembro exatamente, então posso estar falando besteira. Mas se eu não me engano, eles vieram bem depois que colonizaram o Brasil, os caras quatro lá. E quem trouxe essa ideia do cristianismo foi os europeus. Porque na época, eu vou contar um fato histórico aqui que eu descobri recentemente. Posso estar errada, porque eu descobri recentemente, não estudei muito sobre. O cristianismo, quando ele veio aqui pro Brasil, antes dele chegar no Brasil, o pessoal daqui do Brasil adoravam as mulheres de forma mais rígida. Por quê? Porque para eles mulheres eram curandeiras, eram deusas, eram férteis, carregavam vida, ventre e tudo mais. Porém, com o passar dos séculos, com a chegada do cristianismo, isso acabou. Consideraram mulheres bruxas, satânicas, servas de Satanás, concubinas de demônios, sendo que isso não tem nada a ver. Até porque, né? A gente não adora demônio, a gente adora o deus cornífero. A posição da câmera, porque aparentemente eu sou uma jumenta que não tem coordenação motora o suficiente para gravar e conversar ao mesmo tempo. Então eu tive que mudar esta merda. E continua horrível. E vai ficar assim. Tá pior do que antes? Não sei.
porém vai ficar assim. Vamos lá, vou continuar aqui, não lembro onde eu parei. Deixa eu chegar essa coisinha mais perto aqui que eu não tô enxergando nada. Eu tô cegueta pra caralho. Eu vou ler aqui, hein? Presta atenção, se você não prestar atenção, eu vou mandar a deusa Gaia te pegar à noite, hein? Ó, quando o cristianismo chegou no Brasil com a imagem do diabo sendo metade bode e metade humano, passaram a confundir com a imagem do deus cornífero. Do deus cornífero, que era metade bode, para representar a caça, e a metade homem, mostrando sua virilidade. Para ser metade bode, por ser metade bode, possuía chifres, que logo foi interpretado como algo ruim. A imagem do deus cornífero foi demonizada e a sabedoria das mulheres temida. Vale lembrar, o diabo foi criado pela igreja cristã, foi criado pelo cristianismo, e não por bruxas ou muito menos por magia. Bruxas que não seguiam o Deus cristão foram condenadas apenas por entender de ervas, ajudar em partos ou viverem vidas diferentes e afastadas dos considerados corretos. Durante a Inquisição, milhares de feiticeiras, ou melhor, mulheres, foram queimadas, enforcadas e decapitadas por praticar o ato de bruxaria. Mas nem todas se curvaram. Foram passadas de geração em geração, de bisavós para avós, de mães e filhas, muitas vezes triturado, amassado, faltando partes, mas sempre com coragem, e transmitiram a sua sabedoria eterna. Hoje em dia a magia não é igual antes. Ela se adaptou, mudou e sobreviveu. E hoje a magia é um ato de sobrevivência, de rebeldia, resistência e uma forma de se conectar com o resto da natureza que os humanos não destruíram. Cada bruxa viva hoje carrega um pedaço daqueles que foram, que ainda são. Continuar com essa prática é uma forma de honrar a magia e quem veio antes de nós. Entenderam? Essa é a primeira página do meu grimório. Espero que tenham gostado. Essa é a primeira página do meu grimório, que eu conto sobre a história da bruxaria, sobre o que eu estudei. Embaixo eu tenho anotações. Eu não fiz nenhuma anotação. Por quê? Porque essa página eu escrevi, eu li livros, eu vi vídeos, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. E eu adicionei. Escrevi do meu jeito, da minha forma, do meu modo de contar a história. Essa forma de escrever o meu grimório é uma página mais pessoal minha, um jeito mais meu de escrever. É um jeito de praticar a escrita. É um jeito de praticar minha criatividade. É um jeito de eu estudar. É um jeito de eu me conectar com os deuses e com a natureza. Pra mim, essa é a forma que mais funciona. Se você não funciona assim, ótimo. Eu tenho amigos meus, por exemplo, que odeiam escrever. E, tipo assim, eles não escrevem nada. Eles, tipo assim, guardam ou na memória ou é pelo celular. E eu não consigo. Se for pelo celular, eu não guardo nada. Então, pra mim, não dá. Porém, se pra você dá certo, ótimo, vai fundo. Só que pra mim não é algo que faça muito sentido escrever pelo celular. Que eu acho bem mais estético, sendo sincera, escrever num papel. É isso, esse foi o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu vou gravar agora, então provavelmente vai, tipo, tá a mesma coisa, tipo, mesma estética, mesmo tudo. Só vai mudar que eu vou falar sobre um assunto diferente, que vai ser a segunda página do meu grimório. Que vai ser sobre princípios e fundamentos na minha prática e na bruxaria no geral. E sobre a minha prática no geral. É isso. Bye, bye, guys. Beijinhos.